Sejam muito bem-vindas à nossa jornada do bem-estar de hoje. Eu, a Ana Cláudia, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês. Peraí, deixa eu só destacar aqui que não estou sabendo. Acho que é aqui, né? É... calma aí. Vários palestrantes. Aí. Eu e a Ana Cláudia estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre, né, os benefícios e como que a gente pode utilizar, usufruir dos produtos que nós temos disponíveis na Doterra como suporte e apoio à base do bem-estar, que é justamente a nutrição e a digestão. Então, na semana passada, a gente introduziu ali um pouquinho sobre essa avaliação do estilo de vida, a ferramenta que nós temos para nos autoavaliarmos. E dentro ali da pirâmide do bem-estar, nós temos vários tópicos que é importante, né, nós realmente olharmos, analisarmos para que a gente tenha o equilíbrio do nosso corpo funcionando, né, de forma plena, digamos assim, né? Então, hoje a base dessa pirâmide do bem-estar é justamente a nutrição e a digestão, e é sobre isso que nós vamos abordar aqui hoje. E fiquem com a gente que nas próximas semanas aí a gente vai estar esmiuçando, destrinchando ali cada pilar, né, dessa avaliação ali do estilo de vida com bem-estar. Então, a gente vai falar também de movimento e metabolismo, de descanso e controle de estresse, de reduzir a toxicidade, do autocuidado, né, informado, né, desses cuidados médicos proativos que a gente sempre incentiva para que a gente tenha, então, realmente o cuidado, o autocuidado mesmo, né, direcionado, informado, consciente. E a intenção é que todo mundo viva aqui bem melhor. Esse é o propósito, né? Por isso somos aqui mentoras, provedoras de soluções naturais. Trabalhamos aqui com produtos naturais para que você realmente tenha mais bem-estar e disposição e energia e tudo na sua vida. Então a gente vai introduzir aqui, né, Ana? Eu já vou me apresentar para quem não me conhece aí de repente, né? Acredito que a maioria conhece, mas eu sou a Fabiola Muniz. Sou mentora de mulheres, atuo também como terapeuta, terapeuta cristã, aromaterapeuta e consultora de bem-estar, provedora de soluções naturais, líder aqui na Doterra, tá? Essa é um pouquinho aí da minha biografia. E eu vou passar agora a voz para a Ana também se apresentar e ela vai introduzir esse tema bem importante para nós aqui dentro da jornada do bem-estar, combinado? Obrigada, Fá. Eu sou bióloga, meu nome é Ana Cláudia, né? Sou doutora em ciências. Não me considero uma aromaterapeuta, eu me considero uma aromatóloga, ou seja, uma estudiosa dos óleos essenciais, né? Sou muito ligada à parte do estudo dos óleos, da composição química, de como que eles agem no nosso corpo, né? E estou sempre pedindo ajuda, né, a Fabiola para atuar como aromaterapeuta. Nós fazemos parte de uma equipe, que é a equipe Viver Natural, né? E eu também sou uma líder do Terra. Obrigada, Fá. Eu que agradeço, coração. Com- compartilha aí com a gente é, um pouquinho dessa importância, né, de nós olharmos para nutrição, para digestão. Por que que a gente tem que direcionar a nossa atenção para esse ponto? Então, primeiro eu gostaria de dizer que aqui a gente não tem intenção de diagnosticar, tratar ou curar nenhuma doença, né? Nós, como praticantes da aromaterapia, né, quando nós fazemos uso dos produtos, né, que são as ferramentas naturais da doTERRA, a gente não está dispensando de forma alguma a importância do profissional da saúde na nossa vida, né? Não só do aromaterapeuta, como uma terapia complementar e integrativa à saúde, mas da medicina tradicional, né? A gente precisa estar sempre reforçando essa situação. A aromaterapia é uma terapia integrativa, então ela, né, ela pode ser praticada junto com a medicina tradicional, ela integra essas formas de cuidado da saúde e complementar o fato de você, né, estar tendo a atenção, né, de um profissional médico,
não significa que você também não possa, paralelamente, estar se autocuidando com a aromaterapia, tá? Bom, a gente chegou a fornecer, né, Fabi, um questionário para que as pessoas pudessem fazer uma autoavaliação, né, do estilo de vida que elas estão tendo, né, e do seu próprio bem-estar. Então, baseado nesse questionário, é que a gente vai estar aqui nesses encontros às segundas-feiras para discutir cada pilarzinho do estilo de vida, né, sugerido pelo questionário que nós enviamos. Então, o nosso tema hoje é nutrição e digestão, né, que era o primeiro itemzinho ali do nosso estilo de vida. Então, vamos refletir um pouquinho como anda a nossa nutrição. Com certeza a gente já ouviu a frase, né, de quanto mais colorido for o nosso prato, a nossa refeição, mais saudável ela será. Isso é correto? Essa afirmação é certa? A gente não está aqui, obviamente, falando dos doces, das balas, né, que são sempre bem coloridas. A gente está pensando nas frutas, nas hortaliças, né? E é claro que isso é verdadeiro quando nós conseguimos introduzir um prato no nosso dia a dia, um prato bem colorido, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é o consumo de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, porque também ajudam nesse colorido, né? Não é só o preto e o branco do feijão com arroz, né? Mas também, né, várias outras fontes, né, de nutrientes no nosso dia a dia. Mas será que existe mesmo? Será que nós sabemos qual é a relação dessas cores com cada alimento? Como que a gente pode usufruir desse prato, né, tão colorido e por que desse prato ser colorido, né? Então, cada alimento, a cor de cada alimento provém de um pigmento que são os fitoquímicos, né? Esse pigmento é dado por um fitoquímico que é capaz de promover a tonalidade desse alimento em questão, né? Então, se o alimento é amarelo, é sinal que ali tem a presença de um determinado fitoquímico, e é isso que a gente vai estar falando agora. Esses fitoquímicos, eles são compostos biologicamente ativos que estão presentes nos alimentos e eles podem ter efeito antioxidantes, anti-inflamatórios, antibacterianos, anticarcinógenos, antialérgicos e vasodilatadores, ou seja, a cor dos alimentos tem sim um significado importante nessa nossa nutrição balanceada e também na promoção da nossa saúde e bem-estar, porque esses fitoquímicos influenciam, né, o funcionamento do nosso organismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que essas cores, esses alimentos coloridos, eles nos fornecem. Quais são esses fitoquímicos para que nós possamos equilibrar a nossa alimentação, né? E também reconhecer, né, essas cores para que possamos estar reunindo esses alimentos na nossa refeição. Então vamos lá, alimentos da cor branca, aqui eu também incluiria a banana, né, que é fonte de potássio, né? Então, a cor branca, como também a cebola, o alho, o fitoquímico é a alicina e combate várias infecções. Tem muita gente que não gosta de usar cebola na alimentação, então substitua pelo alho, né? Então, tem pessoas que já não gostam tanto do alho, então coloque a cebola. Por quê? Porque é uma fonte de alicina. Procure também, né, gente? Isso aqui é uma introdução às cores, mas façam um estudo, procurem saber quais são outros alimentos. Aqui eu estou trazendo alguns apenas, tá bom? Que vocês podem estar colocando na alimentação, de acordo com cada cor, para promover
esse prato colorido e bem saudável, uma nutrição saudável. Os alimentos de cor amarela e laranja, como as próprias laranjas, abóboras, cenouras, limões, mangas, tangerinas e aí vai, né? Ele já tem um pigmento chamado de beta-caroteno, ou simplesmente caroteno, né? Que protege o sistema imunológico. São fontes de vitamina A, essencial para o crescimento e desenvolvimento humano, assim como também para a visão, né? A gente conhece muita vitamina A relacionada à cegueira noturna, né? Mas também para o crescimento e desenvolvimento das nossas células, tá? E para a pele e para os ossos, e também é uma fonte de vitamina C, né? Todo mundo sabe, né? Laranja, fonte de vitamina C, limão, fonte de vitamina C, né? Então percebam que a cor tem sim uma relação com essas substâncias químicas, né? O alimento da cor vermelha, muito difundido hoje em dia, né? Muito falado hoje em dia, que é o licopeno, que ele está presente no tomate, na beterraba, nas framboesas, que é um excelente antioxidante, e atua na prevenção de doenças cardiovasculares. Por isso que ele é tão falado, né, atualmente, pelo aumento de casos de doenças cardiovasculares nas populações mundiais, né? Nas populações mundialmente falando, né? As doenças cardiovasculares, inclusive em mulheres, teve um aumento muito significativo na população feminina, né? Então a gente precisa, né, se atentar e agir de forma preventiva, né? Esse é o autocuidado que a gente precisa ter, né? Não é esperar ter um problema cardiovascular, e sim, pela nutrição, né? Fazer já uma ação preventiva, né? O consumo do licopeno, já existem artigos científicos, né, associando a redução de incidência de cancro, principalmente o de próstata e pancreático. E aqui uma curiosidade, né, que os tomates, que normalmente são comidos crus, né, eles tornam, né, esse licopeno no nosso organismo, quando cozido, de maior facilidade de absorção pelo corpo, né? Nem tudo que a gente ingere, a gente consegue absorver, né? Totalmente. Então, se o tomate for cozido, aumenta a facilidade de absorção dessa substância que é o licopeno, tá? Alimentos de cor verde, brócolis, kiwis, espinafres, couves, vocês vejam que sempre nós temos aqui frutas, né, que nós também podemos introduzir. Se você não gosta na refeição, introduza entre as refeições, né? Mas faça tenha o hábito, né? Crie o hábito de comer frutas no seu dia, né? Muitas das vezes bate aquela vontadezinha de comer alguma coisa, tal, faça o uso de frutas, né? Esses alimentos da cor verde, eles são ricos em luteína e clorofila, que aumentam, né? Que reforçam o nosso sistema circulatório e o sistema imunológico. Então, muito tem se falado, né, diante dessas pandemias que nós vivemos, né, ficou todo mundo muito assustado, né, com o estresse do dia a dia, muito tem se falado da redução da imunologia individual, né, que o estresse afeta a nossa imunidade, então as pessoas estão ficando doentes com mais facilidade. Então, a necessidade de um reforço imunológico, e isso pode ser alcançado pelos alimentos verdes. Então, introduza alimentos verdes no seu prato, né? Assim também como o ácido fólico, que está presente na cor verde, é uma fonte de vitamina K e potássio também, que vão ajudar o funcionamento do sangue e do coração, né? Olha quanta riqueza, né, a gente tem nos alimentos,
né? Uma riqueza de saúde, de prevenção, de autocuidado. E por último, não menos importante, da cor roxa ou azul, da ameixa, fígado, dos mirtilos, das amoras, da couve-flor roxa, né? Da couve roxa também tem, que são fonte de antocianinas, que é também um pigmento antioxidante para prevenir doenças cardiovasculares. Tenho certeza que alguns grupos desses alimentos, né, vocês já ouviram associados a essa prevenção, né? Como, por exemplo, a ameixa com doença cardiovascular. Eu já tinha ouvido essa relação, tá? Agora, falando um pouquinho, o que que são os macronutrientes e o que que são micronutrientes? Porque quando a gente fala de nutrição, a gente está falando da ingestão de nutrientes, né? Mas nem toda alimentação ela é rica em nutrientes, ou seja, tem pessoas que podem comer muito e comerem muito mal. Então, na realidade, elas não estão tendo uma nutrição adequada, né? Por quê? Porque a nutrição ela está relacionada ao tipo de nutrientes que a gente fornece para o nosso organismo. Então, quando a gente fala de macro, a gente está falando dos alimentos, que é o que nós chamamos, né, de carboidrato, de proteína, de gordura, né? Também conhecido como lipídio, carboidrato, né? São os açúcares, os alimentos. Normalmente, quando a gente fala de proteína, a gente lembra muito das carnes, né? Que são ricas em proteínas, mas tudo isso, gente, quando a gente olha para um prato que tem lá, né? O arroz é o carboidrato, a carne é a proteína, alguns legumes e verduras que são fontes, de vitaminas, né? Desses nutrientes que nós acabamos de falar agora, e um prato de gordura, né, com gorduras ali, com lipídios, né? A gente está falando de simplesmente macronutrientes. A gente não está falando de nutrição. Lembrem-se disso, tá? O alimento é a fonte da nossa nutrição. É o que nós comemos para nos nutrirmos. Tá certo? Quando a gente fala de micronutriente, a gente tem aqui processos químicos no nosso organismo, que no conjunto nós chamamos de digestão, para que nós possamos é, fornecer para o nosso organismo aquilo que ele precisa. Ou seja, nós vamos nutrir o nosso organismo a partir da digestão, que são os micronutrientes, né? Então, aí sim, nós vamos estar fornecendo micromoléculas que formam esses alimentos que nós estamos digerindo e que são fundamentais para o nosso organismo, porque o nosso organismo ele vai pegar esses micronutrientes para poder trabalhar, né? Fala, Fabiola, por favor. Então, coração, isso significa que se eu até como bem, me alimento ali, varia o meu prato, ok. Mas se eu não tenho uma digestão saudável, significa que o meu corpo não absorve o que ele poderia para ser nutrido, então, é isso? Então, eu tenho que ter o Exatamente. somatório do que eu ingiro, do que eu boto para dentro, aliado a um bom funcionamento da minha digestão, para que o meu corpo realmente absorva o que precisa e funcione bem. É isso? Exatamente isso, né? Eu até posso estar me alimentando muito bem, né? Mas se eu não tiver uma boa digestão, isso vai impactar na minha absorção desses nutrientes, né? Então, nós temos um comprometimento, né, desse fornecimento de micronutrientes para o corpo quando nós não temos uma boa digestão, quando essa digestão é comprometida. E ela pode ser comprometida em vários processos.
tá? Não só na qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo, mas também na minha capacidade orgânica de digerir e absorver, né, esses nutrientes. O importante para o meu corpo, para as minhas células, é que elas recebam os aminoácidos. A proteína é o que eu como. Eu vou digerir essa proteína e vou fornecer aminoácidos para as minhas células. E com esses aminoácidos, ela vai poder formar novas moléculas, ou seja, ela vai ser nutrida daquilo que é vida para ela, que são aminoácidos, os ácidos graxos que vêm das gorduras, da digestão das gorduras, os monossacarídeos, os disacarídeos que vêm dos carboidratos, dos açúcares, que é a macromolécula, né? Então, eu vou querer pegar a glicose, eu vou querer pegar a lactose, a sacarose, né? Ou seja, eu estou pegando meus monos e os meus disacarídeos e fornecendo para minha célula, né? Para que ela possa fazer ali as reações químicas necessárias à manutenção da vida, né? E eu também vou estar, nesses alimentos diversos, ingerindo e fornecendo para o meu organismo, para as minhas células, moléculas orgânicas, normalmente à base de carbono, né, que são precursores de outras moléculas que são fundamentais para o funcionamento, até mesmo do meu sistema digestivo, como um chamado de cofatores, de coenzima, porque a gente não faz reação química se não houver a participação de enzimas, né? Então, muitas das vezes, essas enzimas, elas precisam de um precursor, que é uma molécula química, para que elas possam ser ativadas para realizarem até a quebra de alguns macronutrientes, né? Mas a nossa digestão já começa ali na boca, então já não chega tão macro assim, né? No nosso estômago, já chega bem mastigado, né? Mas as enzimas da própria boca, de ação da boca, elas precisam de, às vezes, cofatores para que elas possam ser ativadas. Então, isso é muito importante, né? Essa digestão é fundamental para a nossa saúde e bem-estar, né? Falando um pouquinho das vitaminas que nós citamos, rapidamente, só para a gente encerrar, as vitaminas são compostos orgânicos e são essenciais para o nosso organismo, mas a gente não precisa de grande quantidade de vitamina, tá? Muitas das vezes a gente não consegue metabolizar um determinado composto químico, e é por isso que a gente chama de vitamina, porque na realidade nós vamos precisar ingerir. Vitamina, eu tenho que fazer a ingestão, né? Ou eu vou ingerir, ou eu vou ingerir o precursor que vai dar origem à vitamina. Por exemplo, a vitamina D. Nós temos a capacidade de sintetizar a vitamina D, mas nós precisamos de um precursor, né, na pele, na presença das nossas células epiteliais, para receber o raio ultravioleta, para ser metabolizado esse precursor em vitamina D, para que o nosso corpo tenha vitamina D. Então, nós não produzimos a vitamina D se nós não tivermos esse precursor, né? Então, tudo isso se faz necessário. A maioria das vitaminas a gente consegue via dieta. Via dieta que eu digo, não é restrição alimentar, é a dieta, é o que nós estamos ingerindo, a nossa dieta ali, que é a nosso hábito alimentar, tá? Então, o processo da digestão, como a gente estava falando, começa na boca, né? Vários carboidratos, por causa da ação da enzima amilase. Já começa a digestão na boca, a gente tem o que a gente chama de digestão mecânica e depois a digestão química, né? Que sofre a ação de sucos, né? Que são compostos, né, que vão ajudar a quebrar essas moléculas, que a digestão nada mais é você pegar o macro e tornar em micro. E como que você faz isso? Quebrando.
né? Fracionando. Então, de uma molécula grande, a gente vai formando moléculas menores até chegar no nutriente. O nutriente é aquela molécula que não pode ser mais quebrada e é ela que é levada para a nossa célula. Então, da proteína, tenho vários aminoácidos, então eu vou quebrando essa proteína e isolando os aminoácidos. E esses aminoácidos é que são fornecidos para as nossas células. Agora, uma coisa muito importante, que a nossa absorção de tudo que é digerido, ela se dá principalmente no intestino delgado, ali na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, né? E claro que o que ficar no intestino vai formar o bolo fecal e a gente vai eliminar. O que a gente chama de absorção é aquilo que volta para a corrente sanguínea. Tá? Então, é absorvido por quê? Porque do intestino volta para a corrente sanguínea. O que que volta para a corrente sanguínea? Esses nutrientes, ou seja, a nossa micromolécula, é claro, é pela corrente sanguínea que esses nutrientes são levados para todas as nossas células, tá? Então, esse duodeno aqui é fundamental, porque é ali que nós vamos misturar as enzimas digestivas do pâncreas, a bile do fígado e da vesícula, né? Que a gente produz a bile na vesícula, deixa armazenado no fígado. Então, nós vamos liberar no duodeno. E, além disso, nós vamos absorver o ferro, o cálcio, vamos ajudar na motilidade e secreção do sistema digestório. Quero só para encerrar falar um pouquinho das fibras. As fibras são fundamentais para o funcionamento do intestino. Então, essas fibras elas regulam, uma das funções é regular essa microbiota intestinal, né? Elas dão um equilíbrio geral do trânsito intestinal, né? As fibras insolúveis elas aumentam o volume das fezes, facilitando a evacuação para não ter constipação, né? Então, assim, você vê que isso tudo nós podemos ingerir tanto fibras solúveis como as insolúveis, para ajudar na absorção desses nutrientes e para que a gente tenha uma eliminação de resíduos também saudável, tá bom? É isso. Fá, agora contigo, vamos falar um pouquinho sobre alguns produtos que podem ajudar nesse funcionamento também, né? Que eu acho importante. Nossa, que aula, hein? Eu já pensei aqui, coração também, no quanto é importante a gente ingerir água o suficiente, né? Porque a Sim. água, a boa hidratação vai melhorar o funcionamento da nossa digestão e dessa absorção, né? De tudo, De né, tudo, Fabiola? né? A água é fundamental, né? À toa que 70% do nosso corpo é formado por água, né? Então, assim, a gente Quem tem não que toma água ter direito, ó, o meio, que eu vá digo se formação, doutrinar. que eu falo não da formação do corpo, mas o meio interno é líquido, né? Hum, E tem o plasma no sangue. Então, assim, a gente precisa muito, né, de hidratar o tempo inteiro. Uma célula desidratada morre, né? Então, a gente exatamente. precisa o tempo inteiro também estar cuidando dessa parte nutricional da água, bem lembrado. E você falando, coração, pra mim, assim, o que mais ajuda a manter uma digestão saudável e fazer esse bom funcionamento aí acontecer nós temos na doTERRA o Mix Zengest, né? Então, o Zengest, gente, ele já é um mix bem completo de óleos essenciais que tem ali na composição. Eu tô com um livro aqui, olha, tem hortelã-pimenta, semente de coentro, gengibre, alcarávia, cardamomo, erva doce e anis. Tudo isso tem na composição do Zengest. E o Zengest, ele é indicado para qualquer desconforto, né, gastrointestinal. Então, problemas de azia, de má digestão.
de flatulência, de intestino preso, de intestino solto, né? De qualquer questão, assim, o Zengest, ele é indicado. E a gente pode fazer o uso dele tanto interno, inclusive nós temos as cápsulas já, né? Os soft gels do Zengest, que facilita a ingestão. Você só toma a cápsulazinha ali como rotina mesmo no seu dia a dia. Ou você pode ingerir o próprio óleo essencial. Tu tem esse hábito, né, Ana, de pingar embaixo da língua, o Zengest puro, Tenho, né? tá aqui, ó. Eu Aham! pingo direto. Tem gente que faz isso. Eu, particularmente, gosto do Zengest na água ou eu aproveito o soft gel, porque pingar ele direto embaixo da língua eu acho ele muito forte pra mim. Então você vai encontrar, isso que é incrível, porque a gente tem diversas opções que você encontra a melhor forma que se adapta a você. Ai, Fábio, eu não gosto do gosto. Não, não, não. Você pode passar topicamente. Você pode diluir num frasquinho assim, Rolon, e passar topicamente no abdômen, na região umbilical, na região do estômago, né? Porque é absorvido e vai da mesma forma para a corrente sanguínea e atua a nível celular. Então, essas são as vantagens. Além do Zengest, que eu vejo assim como um autocuidado mesmo, direcionado para quem tem problemas assim de colite, colite ulcerativa, a própria gastrite, né? As ites desse sistema e as inflamações, né? Um outro que pode ajudar muito é o próprio copaíba e também o turmeric, que é o cúrcuma, que são dois óleos essenciais com poderes aí anti-inflamatórios, né? E ajuda muito em toda essa questão também de ter aí uma saúde, um equilíbrio do teu sistema digestivo, Eu tá? gostaria, Fá, também de falar sobre a canela, né? Canela. A canela, eu estava hoje, por incrível que pareça, hoje eu estava lendo um artigo científico que falava sobre o poder da canela na ajuda com os açúcares, ou seja, os carboidratos, né? Uhum, Como que ele nos ajuda a regular, né, o açúcar no sangue. Falando também, ele é um excelente anti-inflamatório em caso de colite. Você vê, uhum. a própria canela. E como que a gente usa a canela? Gente, a canela é forte, tá? É. Ela queima. Mas assim, mistura com um azeitezinho, né? Não sei, e Azeite bota de oliva. azeite de oliva, dá um Aham, numa sabor no colherzinha azeite. ali, dilui e toma. Ou até capsulazinha, você pode comprar aquelas cápsulas gelatinosa, Isso. vazia. E aí você coloca a gotinha, coloca um pouquinho de azeite e faz a ingestão. Amassa duas bananas. Amassa duas bananas, Perfeito. bota uma gotinha e mistura, né? Você vai ver que vai dar o sabor da canela. Então, tem várias receitas, né? Que nós podemos depois estar, quem tiver o interesse, a gente pode estar compartilhando receita. Mas guarda aí o produto, né? Canela, o cúrcuma, zengeste, o lemon, que é excelente para a Lemon. parte digestiva. Eu muitas vezes, quando dá uma ingresia aqui em casa, que eu tô sem o Zengeste, por exemplo, na bolsa, eu sempre tenho óleo essencial na bolsa, né? Mas às vezes eu não tenho o Zengeste, eu tenho o Lemon. Então eu uso, ó, aqui, ó, gente, Lemon, Grapefruit, o Zengeste, Uhum. o turmeric, que nós falamos que é a cúrcuma. Eu tenho sempre esses óleos na bolsa, né? Por quê? Porque eu tenho refluxo, eu tenho má digestão. Então, né, eu como às vezes alguma coisa na rua, eu já sinto logo aquela azia, imediatamente eu já uso o meu Lemon ou meu Zengeste, e ali, 10 minutos depois, eu não tenho mais nada. Então, Eu assim, tinha no sensacional. passado problema com gases. Nossa, tinha cólica, ficava estufada. E o Zengeste, assim, era instantâneo para mim. Hoje eu não tenho mais esse problema. Então, melhorou bastante, assim, a minha digestão. Hoje eu consigo entender isso, identificar isso. Então, a gente precisa trazer essa consciência, porque é exatamente.
o que a gente falou aqui. Não basta só você comer de forma equilibrada, ter uma dieta, mas você tem que olhar para o todo. E como a Ana bem falou, tudo interfere na saúde da sua digestão. O sono interfere, a tua ingestão de água interfere, o estresse, gente, o estresse, se você não gerenciar as emoções, como interfere? Quanto mais se você come errado. Então, assim, a gente tem que olhar para todo. Por isso que na aula da semana que vem, a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre o metabolismo, o movimento do corpo também, como que isso é importante, como que todas essas áreas do bem-estar estão interligadas. Então, estejam aqui na jornada da semana que vem, convidem as pessoas para estar aqui também. Vocês podem convidar pessoas que também não são da nossa comunidade para que elas venham e conheçam quais são as vantagens que a comunidade oferece na informação, na educação e no bem-estar de todo mundo, né? Como um todo, para que as pessoas venham participar conosco, combinado?